Bom dia, bom dia, bom dia. Na verdade, quase noite já, mas estamos juntos no nosso 29º dia. Muito bom estar com vocês. Sabe, hoje eu pensando naquilo que realmente eu ia compartilhar com vocês. Hoje pela manhã, já cedinho, eu ouvi uma pregação de uma pastora e ela falou algo que me chamou muito a atenção e me acendeu para um assunto muito importante. Ela falou diante do cenário, né? E ela estava falando da questão religiosa, né? Das grandes estruturas, das igrejas fechadas nesse tempo, como nunca houve na história. E ela falou algo muito importante. Ela disse que está se restaurando algo na igreja mundial, né? E nós já temos falado isso, que há uma igreja dentro da igreja que tem se levantado para restaurar os ministérios que o próprio Cristo deixou para gente. E para falar sobre isso, eu decidi falar sobre você, sobre a igreja que somos nós, sobre a eclésia. Na verdade, a palavra igreja, ela surge só lá no Império Romano já, né? As eclésias eram as grandes assembleias democráticas, né, do sistema romano, e depois ela vem, na verdade, para ficar com relação às nossas estruturas. Mas a palavra eclésia, ela vem da origem grega e ela quer dizer chamados para fora. Isso é muito interessante diante de tudo que a gente tem vivido, porque diante da impossibilidade de nós nos reunirmos como igreja, nós precisamos voltar para aquilo que o próprio Cristo deixou, né? Que não era construção de grandes templos, não eram nós estarmos em grandes estruturas, não eram nós construirmos coisas para Deus, porque Deus não precisa de nada, Deus não precisa que nós construamos nada, mas Deus precisa que nós sejamos igreja, que nós sejamos chamados para fora. E para falar sobre isso, eu vou ler para vocês João 14, 23, onde o próprio Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Né? A palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas, pedras preciosas para a edificação de um templo. Mas como seremos pedras vivas? Que templo ele fala? Né? Na verdade, hoje nós olhamos para Israel, né, para Jerusalém, o relógio do mundo. Você sabia que Jerusalém tem o maior número de fotógrafos e repórteres por metro quadrado? Porque lá é uma bomba relógio que pode realmente, né, mudar todo o cenário mundial. Lógico que agora ninguém está se preocupando com Israel, com Jerusalém, diante de tudo que tem acontecido nos nossos dias. Mas, né, é uma grande bomba relógio aquilo lá. Por quê? Né? Porque quando nós visitamos Israel e nós, né, vemos, né, a dinâmica que existe lá, nós realmente ficamos, né, confrontados com o que se vive naquele lugar. Né? Nós passamos pelo exército, revistas do exército de Israel, revistas do exército palestino, tudo no mesmo ambiente para entrar, né, num lugar e sair no outro, como se nós entrássemos num país dentro do próprio país. Então, mas por que isso, né? Porque lá ainda existe o muro, né, as ruínas do muro do segundo templo, que os judeus, né, têm como sagrado e que eles continuam orando a Deus naquele lugar, né, achando que a presença de Deus só está naquele lugar, só está naquelas pedras, só está naquelas ruínas da edificação daquele templo, o que é uma grande bobagem, porque na verdade a palavra de Deus diz que as pedras somos nós, que as pedras são vivas para a edificação do templo. Sabia que na época de Salomão, quando Salomão decide, né, edificar o templo do rei Salomão, que é, né, ele continua a edificação do templo de Davi, o pai dele, e ele
né, ele segue as instruções do próprio Deus como deveria ser construído o templo, e as pedras do templo, elas não poderiam ser talhadas aonde era a construção do templo. As pedras tinham que ser talhadas fora, na pedreira fora, e elas tinham que vir prontas para encaixar no templo. Ou seja, não poderia haver barulho no lugar onde é o templo, no lugar onde se adora a Deus. Assim somos nós. Pedras vivas que devemos ser talhadas fora, que devemos ser limpadas fora, que devemos ser, né, arrumadinhas fora. Por quê? Porque não pode haver escândalo na igreja de Deus, porque as pedras vivas somos nós. Mas o que nós temos feito diante de tudo isso? O que nós temos feito diante do conceito de sermos pedras vivas, do conceito de sermos efetivamente a eclésia de Deus, de sermos exatamente aquilo que contém, né, o Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz, né, ali em 1 Coríntios 3,16, que nós somos, né, o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a pedra, eu e você. E diante desse cenário, diante dessa situação onde não podemos nos reunir, né, como igreja para adorar a Deus, na verdade nós voltamos para aquilo que Deus sempre quis, que é sermos igreja onde estivermos, de sermos pedras vivas na edificação desse templo. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja, né? E a igreja somos nós, o corpo, um corpo que bem ajustado, bem alinhado, né? Bem edificado, enfim, informado, falando a mesma língua, falando, né, aquilo que é realmente, efetivamente a palavra de Deus, para que possamos juntos, né, construirmos esse corpo ou edificarmos esse templo, né, para a glória do Senhor. Então, entenda, a igreja é eu e você que contemos o próprio Cristo, né? Jesus fala assim, ó, faremos neles morada. Faremos quem? Eu, Cristo, o Pai, né, e o Espírito Santo. Moraremos em mim e em você. Creia, você é o templo do Espírito Santo de Deus, você é a morada, a eterna habitação do Senhor, você é a pedra viva na edificação desse verdadeiro templo de Deus. Agora a pergunta é, enquanto pedra, enquanto templo, enquanto edificação de Deus, o que nós temos feito para a igreja de Cristo? O que nós temos feito para aquele que é o cabeça? Eu tenho pensado, e nós realmente temos passado dias difíceis, né, dias onde pessoas estão passando fome. O que nós temos feito enquanto igreja? Você tem olhado para as pessoas, né, que vão passar necessidade por serem profissionais liberais, por serem pequenos empreendedores, por serem ambulantes, por serem, enfim, profissionais autônomos, né? O que você tem feito? Tem cuidado dessa parte da igreja, tem cuidado dessas pessoas. É hora de nos levantarmos como um verdadeiro exército, como uma verdadeira eclésia, onde nós somos chamados efetivamente para ir para fora, para falar desse amor verdadeiro, para consolar aqueles que estão, né, caídos, para resgatar os perdidos, para falar do efetivo amor do Senhor, para falar daquilo que Ele tem enchido o nosso coração. Então eu te convido hoje, né, para que nós sejamos luz, sejamos realmente sal nesse tempo de sabor que nós estamos vivendo, e que você possa hoje ser a eclésia do Senhor, ser a morada do Espírito Santo, ser um corpo bem ajustado, onde nós vamos nos ajudar mutuamente. E se você precisa de ajuda, entre em contato conosco. Nós, a morada especificamente está fazendo, uma grande, cuidado, dessas pessoas, e que possamos ajudar uns aos outros, Se você precisa, entre em contato com a gente, mas se você pode, ajude quem precisa nesse momento difícil. Seja luz hoje, seja sal hoje, seja a eclésia do Senhor hoje. Nos vemos amanhã. Até mais.